Vamos lá, gente. Tem um assunto tão legal para esse momento. Eu fico imaginando que depois das férias, talvez você esteja com a cabeça cheia. Descansou por um lado, mas se cansou por outro, porque a gente acaba convivendo mais com algumas pessoas que a gente não convivia tanto, né? Ou a gente ouve uma coisa ali, outra colar. E aí tá se sentindo meio confuso, irritadiço. E o Natal, o Ano Novo, quando junta a família e tem uma fofoquinha daqui, outra ali. Aí você fala, nossa, eu tô intoxicada emocionalmente. Já se sentiu assim? Tá se sentindo assim? Ou então com aquele desgaste mental, né? Não que tenha acontecido alguma coisa, mas você tá precisando de um refresco, um frescor para começar 2024. Eu hoje vou receber uma pessoa muito interessante, muito inteligente. Eu, particularmente, fui impactada por ele nas redes sociais, assim, do nada. Eu falei, nossa, que cara inteligente, gostei da sabedoria dele, comecei a acompanhar, falei para a produção, vamos chamar para o Vida Melhor. É mentor de autoconhecimento, Elan Lima. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Obrigado, Foi desse jeitinho mesmo, eu tava lá tranquila no Instagram, de repente apareceu um vídeo seu, eu falei, nossa, gostei do que esse cara fala. Comecei a ver seus vídeos e aí viciei e aprendi muito com você já. Que ótimo. Quero continuar aprendendo. Fico muito feliz em saber disso. Obrigado pelo convite a todos vocês e uma oportunidade incrível poder falar para esse público tão bacana que eu sei que te assiste aí. Que joia. E você ouviu uma introdução, né? Quando eu li Detox Mental, eu pensei justo nessas pessoas que estão aí. A gente de alguma forma, né, Cláudia, conforme a gente vai vivendo a vida e vamos ouvindo um ao outro, vamos nos relacionando, vamos tendo os nossos resultados, a gente de alguma forma vai julgando aquilo que vai chegando até a gente, né? E isso tem muito a ver, o julgamento que a gente faz de tudo isso que chega até a gente tem muito a ver com o nosso estado interno. A partir de como nós estamos internamente, é como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos o outro, enxergamos a nós mesmos. E se nós estamos muito intoxicados, né, com muita bagagem, de certa forma, tóxica dentro da gente, muito pensamento negativo, muito sentimento negativo em relação a si próprios, em relação à vida, a gente acaba olhando para as coisas todas, inclusive as boas, de uma forma negativa. E isso vai cada vez mais nos intoxicando e é importante que em algum momento da vida a gente olhe para a gente mesmo e fale, opa, peraí, essa vida não tá legal, não tá confortável. O que é que eu posso fazer para sair desse movimento, né? O que é que eu posso fazer para, de alguma forma, me desintoxicar e ganhar uma vida, né? Começar a transformar a nossa vida e passar a viver de uma forma diferente, com mais leveza, com mais paz, com mais calma, com mais conforto em ser quem nós somos, né? A gente ouve muitas pessoas falando assim, o jeito que você enxerga o mundo é o jeito em que você está, né? E pouca gente compreende isso. E principalmente aquelas pessoas que são muito críticas, né? Que a gente chama de ranzinza. Fulano é assim, você sabe, se irrita com todo mundo. Na verdade, é uma irritação que a pessoa traz dentro dela mesma? É importante a gente entender que cada um de nós temos a capacidade espiritual, mental, física, né, intelectual de mudar a todo momento. E todos nós estamos nos transformando e mudando a todo momento. Quem nós fomos ontem já não é mais quem nós somos hoje. Né? Nós vamos terminar o dia de hoje de uma forma diferente, sendo uma pessoa diferente de como nós começamos o dia. E o importante é a gente direcionar essa mudança que já acontece naturalmente para o lado positivo. E é interessante que eu estava ouvindo aqui um pouquinho do programa, né? E a gente falou aqui um pouco de fisioterapia, falou do ambiente em que a gente vive, né? Falando das pessoas que são... dependentes químicos, né? Dependentes químicos, exatamente. E tudo isso tem a ver também com a nossa própria vida, ou seja, o que a gente pratica na nossa vida, que ambientes a gente frequenta na nossa vida, que ambientes a gente acaba criando também ao nosso redor, dentro de casa especificamente, no trabalho, né, no trajeto entre a casa e o trabalho, na relação com os amigos, na relação com a gente mesmo, que tipo de ambiente, que tipo de comportamento a gente tem com a gente mesmo e o que a gente acaba treinando, né? Eu tenho uma filosofia assim para mim que a vida é treino. Ou seja, tudo que a gente faz repetidamente na vida, a gente está treinando, a gente está aprendendo aquilo e deixando aquilo como automático no nosso sistema. E cada vez que a gente treina a negatividade, a gente fica mais negativo. Cada vez que a gente treina o olhar descrente da vida, a gente fica cada vez mais descrente. Então é importante a gente, em algum momento, fazer um processo de ressignificação de quem nós somos, dos nossos valores, das nossas condutas na vida, dos nossos relacionamentos, para que a gente possa passar a treinar
algo mais positivo para a gente. Ou seja, olhar para o outro com mais carinho, com mais amor, olhar para nós mesmos, e esse é o ponto principal, até por isso que chama Eu Sou a Mudança. Mas olhar para nós mesmos de forma mais positiva, entendendo a capacidade que a gente tem de trazer mudança para a nossa vida e que só nós vamos trazer essa mudança para a nossa vida, ninguém mais vai trazer isso. Então você acha que é possível a gente fazer essa mudança e começar a treinar coisas boas sem ajuda de ninguém? Eu digo, claro, que você, por exemplo, faz um trabalho lindo e vai direcionando as pessoas nesse sentido, mas sem estar ali o tempo inteiro com alguém te falando, presta atenção nisso, naquilo. O que é importante? O mentor ou uma pessoa que te inspire, ela vai te ajudar justamente nesse quesito, te apontar um caminho novo, te trazer uma consciência nova, talvez trazer até uma leitura sobre você diferente daquela que você tem sobre si mesma. Só que isso por si só, não vai resolver e não vai mudar a sua vida. Porque o que vai mudar de fato a sua vida é você passar a agir de uma forma diferente nela. Então, como você levanta de manhã? Como você se prepara para almoçar? Como você encontra com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? Em que estado emocional você está quando você sai do trabalho e vai para casa? Que estado emocional você está quando você vai para o trabalho? Tudo isso são ajustes que você precisa fazer com o conhecimento que você adquire. Então é como se a gente lesse um livro, entendesse tudo que está lá, mas não aplica nada na vida. Não vai mudar, né? A mesma coisa que eu ler aqui, de repente, uma receita, né? A gente viu uma receita linda de um bolo aqui, maravilhoso. Fiquei até com água na boca. Nem prova, porque senão você vai fazer que nem eu, que já comi a minha fatia inteira. Né? Pode comer. A gente lê ali a receita do bolo. A gente sabe fazer o bolo? Não sabe. A gente vai aprender mesmo na prática, quando a gente coloca a mão na massa. Né? E por isso que os meus cursos, por exemplo, não são cursos, são treinamentos, para que as pessoas possam diariamente treinar um novo movimento mental, um novo movimento sentimental também, né? Transformar as emoções e, a partir disso, ter novas atitudes na vida. A gente constrói a nossa vida como? Através das atitudes. Sim. Né? Se eu vou ser mais grosseiro com um, se eu vou ouvir mais o outro, se eu vou, né, sair batendo o pé e bater a porta e ir embora. Dessa forma a gente vai construindo as nossas relações, vamos construindo o nosso universo. E da mesma forma a gente vai reconstruindo tudo isso. Então a ideia do detox emocional é nós trabalharmos, né, as nossas origens, os nossos valores, quem nós somos, o próprio valor da nossa vida, para a partir disso a gente mudar o olhar que a gente tem para a gente mesmo, mudar o olhar que a gente tem para a vida, para o outro, para aquilo que compõe a nossa vida, e a partir disso a gente passar a agir de uma forma diferente. Teria como você deixar algumas dicas práticas para quem está assistindo, para já dar uma melhorada nesse estado pesado que algumas pessoas se encontram hoje? Com certeza. Eu costumo dizer que o melhor caminho para a gente poder construir uma nova vida, né, construir novos sentimentos dentro da gente, é a gente silenciando o barulho de fora, a confusão que está fora da gente. Porque tudo que está acontecendo aqui ao nosso redor, né, e aqui mesmo a gente está aqui conversando e tem coisas acontecendo por ali. Se a gente está aqui focado, sentindo a nossa respiração, sentindo a presença, o que está ao redor não vai necessariamente influenciar em você e tirar o seu foco daquilo que você está fazendo. E da mesma forma, você pode treinar isso em você. Eu uso muito a meditação e para mim a meditação que mais funciona é a mais simples de todas, ou seja, você simplesmente fechar os olhos, respirar, ir contando até 10, até 15, até 20 através da sua respiração e ir observando os seus pensamentos. Não é você julgar os seus pensamentos ou não é você modificar os seus pensamentos, apenas observar. E dessa forma você vai entrando em conexão cada vez mais, inclusive com o que é que está aí dentro de você. O que é que te motiva diariamente? Que tipos de pensamentos você tem tido? Que tipo de sentimentos você tem tido? E quando a gente entra em contato com isso, a gente dá espaço para que isso exista. Porque um outro equívoco que a gente acaba cometendo é a gente querer abafar os sentimentos ruins, querer abafar os sentimentos negativos. Não, não posso pensar isso. Não, eu não posso sentir isso. Quando aquilo ali está querendo existir, porque tem algum incômodo em você que está ali presente e você precisa dar voz para isso. A gente só consegue mudar as coisas na nossa vida quando a gente tem consciência sobre elas. Se a gente não sabe, como é que a gente vai mudar? Né? E a partir disso, quando a gente faz uma meditação como essa, que é super simples, sentou, fechou os olhos, respirou,
Observa seus pensamentos, observa os seus sentimentos. Depois de um tempo, você pode começar a projetar frases positivas para você também. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou cura, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou prosperidade, eu sou vida, eu sou saúde, eu sou vida melhor. E assim a gente vai trabalhando internamente aquele sentimento que estava ali, às vezes angustiante, às vezes, né, apertando o nosso coração e atrapalhando a visão que a gente tem do mundo. Faça aí na sua casa, experimente 15 segundos, um minutinho, e você já vai perceber o quanto você fechar os olhos e respirar profundamente já vai te trazer um outro estado emocional, uma outra visão exatamente do que você está vivendo agora nesse momento. Adorei que você falou, atrapalhando a visão que a gente tem do mundo, porque realmente atrapalha. E quando a gente começa a ter uma visão distorcida do mundo, parece que vira aquela bola de neve, né? Eu olho para o mundo e só vejo coisas ruins, me contamino com essas coisas ruins que eu estou enxergando, porque já está ruim, e vai ficando cada vez pior, né? Isso. E tem uma coisa que a gente, de alguma forma, sempre acaba olhando para a gente mesmo de uma forma negativa. De alguma forma, o universo foi nos ensinando, e a nossa experiência na vida, na Terra, também foi nos ensinando, que quando a gente tem algum problema na vida, o nosso valor é diminuído. Quando a gente tem alguma dificuldade no trabalho, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no relacionamento, a nossa vida é diminuída. A gente tem menos valor do que alguém que a gente olha, por exemplo, no Instagram mesmo e vê lá com a vida toda certinha, né? Um casamento teoricamente ajustado, uma vida profissional bacana, dinheiro e tudo mais, e fala, nossa, que vida maravilhosa, que vida honrada, né? Que pessoa incrível. A gente tem até o costume de respeitar muito mais e até chamar de doutor quem nem é doutor, só pelo, às vezes, o status que a pessoa tem, né? Só pela condição financeira que ela tem. Só que a gente se esquece que toda a vida tem o seu valor, toda a vida. E por mais que a sua vida seja sofrida, ela tem ainda mais valor, justamente porque é uma vida onde você está aí todos os dias batalhando para trazer para você o seu crescimento espiritual, o seu crescimento como ser humano, o seu desenvolvimento aqui na Terra. Então a gente precisa de alguma forma, e essa é uma das bases do meu trabalho, trazer essa ressignificação em relação ao olhar que a gente tem para a nossa própria vida quando nós temos essas dificuldades todas. E entendendo que a dificuldade, ela está sempre ao nosso favor. Sempre. Pode ser as dificuldades mais complexas que a gente passa na nossa vida. Ela está ali por um motivo, para você se desenvolver uma habilidade que você vai precisar ali na frente, ou você vai utilizar ali na frente para você crescer, para você evoluir, para você transformar. Eu costumo dizer que a sua maior dor é por onde você vai reinar. E isso aconteceu comigo na minha história, e hoje esse trabalho só existe justamente porque eu vivi uma dor muito, muito potente, assim, muito avassaladora, onde eu tinha, quando eu olhava para a minha vida, eu tinha tudo o que eu queria. Eu vinha de uma carreira de ator ali super bem sucedida, já tinha 2 filhos, a minha esposa, e de repente eu me vi numa tristeza, numa ansiedade, num desequilíbrio emocional, onde eu não enxergava saída, assim, eu não via possibilidades do que fazer, de como transformar aquilo, de como lidar com essa dor. E aí, eu parei por alguns momentos e muitas reflexões que eu fui fazendo ao longo desse caminho, e eu entendi que enquanto eu não colocasse em prática todas as mensagens que chegavam a mim, principalmente aquelas às quais eu me identificava, enquanto eu não colocasse em prática aquilo na minha vida, nada ia mudar. Não adiantava eu ficar só pensando sobre aquilo, né? Não adianta a gente ler a Bíblia e ficar só com aquela ideia, com aquela frase na nossa cabeça, sem a gente aplicar aquilo na nossa vida. Não adianta a gente ler um livro de autoconhecimento e não aplicar aquele conhecimento. Não adianta a gente ter uma conversa como essa e depois começar a agir da mesma forma. Você assistir esse programa com todas essas dicas maravilhosas que aparecem para você e você continuar fazendo as mesmas escolhas. Não adianta. Aí a sua vida vai ter o mesmo resultado. Por isso que ele fala, é um treinamento. É um treino. Eu vou pedir para você mandar pergunta e a gente volta já daqui a 2 minutinhos. Aí você responde, tira as dúvidas, tá bom, Elan? Vamos lá, vou pedir para a produção colocar aqui na tela já as perguntas.
você frequentemente também responde, tira as dúvidas de quem tá lá fazendo o seu treinamento, né? Sim, sim. Tem algo que seja recorrente, que todo mundo te pergunta? Tem. Elan, como que eu posso mudar a minha vida? Essa é a pergunta que eu mais recebo. E a resposta que eu geralmente dou é: o que é que você realmente está fazendo para mudar a sua vida? Porque muita gente quer mudar, mas poucas pessoas querem se movimentar para que isso aconteça. Poucas pessoas querem colocar em prática tudo isso que a gente está falando aqui. Poucas pessoas querem parar um minuto para olhar para si mesmos, para reorganizar a própria vida, ficar sempre naquela correria. Não, agora não dá tempo, eu preciso fazer outra coisa, daqui a pouco eu olho para isso, eu estou aqui magoada, estou chateada, mas depois eu resolvo. Quanto mais a gente vai empurrando com a barriga, mais a dor vai se estabelecendo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, esse copo d'água, ele deve pesar aqui talvez, sei lá, uns 400, 500 gramas. Eu fico segurando ele aqui normalmente, não tem problema nenhum, posso segurar de repente até o final do programa. Mas se eu fico segurando ele 1, 2, 3, 5, 24 horas, um dia, 2 semanas, 6 meses, meu braço vai cansar muito antes disso. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes, um conflito, uma dor que a gente tem, um ressentimento que ficou guardado, no primeiro momento parece uma coisa boba, mas aquilo vai ficando e vai tomando uma proporção que quando a gente olha ali na frente, toma conta da nossa vida. Então a melhor maneira de você mudar a sua vida é você começar a praticar coisas novas, entender aquilo que está desajustado na sua vida e começar a praticar coisas novas. Agora, quer ver? A Lê Silva, ela diz que já está praticando, inclusive, eu estou nessa fase de desânimo total, não estou conseguindo ressignificar. Medito, leio muito, mas me sinto muito travada. O que posso fazer? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai para uma mudança, para uma transformação, primeiro que a gente vai com muita ansiedade em relação àquilo, acreditando que a gente precisa mudar a nossa vida, ou aquele pensamento, aquele sentimento, em poucos minutos, em poucos dias. E não é assim que acontece. A mudança, ela leva tempo. Você pode ter alguns benefícios quando você está nesse caminho. Tenho certeza que quando ela medita, quando ela lê, ela termina aquilo de um estado muito diferente do que quando ela começou. E esses são os benefícios mais rápidos que acontecem no caminho da transformação. Mas a grande mudança virá com o hábito estabelecido dessa leitura, dessa meditação, da prática de esporte, de uma prática mental, por exemplo, como é o treinamento detox emocional. Então, quando você começa diariamente a instalar um hábito em você dessa forma, quando você olha para trás 3 meses depois, 4 meses depois, você já vê a mudança acontecendo. Elan, mas 3 meses? 4 meses? Quantos anos você tem? Quantos anos você ainda vai viver? Né? O que são 3 meses, 4 meses na sua vida? Tá? Então, estabeleça esses hábitos por mais tempo. E um outro ponto importante é que às vezes a gente tem materiais aqui dentro da gente, ou seja, referências, crenças, sentimentos base que formam um sentimento que é o sentimento que denomina, que predomina quando você está vivendo. E é importante a gente fazer, e o detox emocional, por exemplo, né, que é um dos meus treinamentos, ele vai lá dentro, movimenta justamente essas memórias, essas lembranças, essas frases que talvez você ouviu ali na sua infância, na escola, através dos seus pais, na sua cidade, enfim, as crenças que você foi adquirindo, movimenta isso para que você possa curar, transformar e a partir disso você abrir espaços também para que os benefícios permaneçam mais tempo no seu sistema. Perfeito. Vamos colocar mais uma pergunta? Depois eu vou encaminhar todas para o Elan Lima, tá? Sueli Venâncio diz assim: eu ando me sentindo tóxica, sem foco para cuidar da minha saúde. Se começo uma dieta, por exemplo, não consigo. Não consigo cuidar da minha casa e da minha filhinha de 2 anos, como eu desejo. Então, afeta meu casamento, que desgastou com isso. Porque me sinto preocupada com o comportamento do meu irmão, que anda sempre com dívidas. E meus pais sempre socorrem ele. Pois é. Temos alguns pontos aí nessa pergunta, né? O primeiro deles é a gente entender o quanto o nosso estado emocional acaba interferindo depois em diversas outras áreas da nossa vida, né? Ou seja, o seu casamento já está sendo interferido, né? Com certeza a sua relação com o seu irmão também já sofre diante do seu estado emocional. Um outro ponto é, cada um de nós tem a nossa própria vida para cuidar dela.
Isso pode parecer, a princípio, um pouco egoísta, mas não é. Quando nós estamos bem e equilibrados, nós podemos cuidar do outro ainda muito melhor. Por isso que o autoconhecimento, o autocuidado é extremamente importante e ele deve vir em primeiro lugar na sua vida. Porque você estando num estado emocional muito melhor, você pode inclusive ajudar melhor o seu irmão. Então, a gente não pode utilizar o contexto em que a gente está vivendo como de certa forma, uma desculpa para a gente não cuidar da gente. Porque é exatamente isso que você precisa fazer agora. E se eu puder, Cláudia, dar uma indicação, né? Tem o meu treinamento, que é o Detox Emocional. Vocês podem ir lá no meu Instagram, @eusou_a mudança. E lá no link da bio tem mais informações sobre detox emocional, onde você vai poder trabalhar aí no seu sistema todas essas memórias, todo esse efeito que acaba acontecendo com você e também na sua família, na sua vida. Perfeito. Amei recebê-lo. Volte mais vezes pra gente conversar muito mais, tá bom? Obrigado. Elan Lima, repetindo o Instagram dele, _a mudança. Seja você a mudança, _a mudança. Um 2024 maravilhoso pra você. Tudo de bom e até a próxima, Cláudia. viu? Prazer, até.